Caso surpreendente. O Nate vai caminhando na direção dessa garota e fala que nós vamos descobrir o que ela tem pra dizer. Ele pergunta como ela vai e depois que ela diz pra ele que está tudo bem, ele fala que o nome dele é Nate e pergunta o nome dela. E dá pra perceber que ela não faz muita questão de apertar a mão dele, então ele pergunta por que ela está andando na chuva. Ela diz pra ele que saiu rápido de casa e que nem lembrou de pegar o guarda-chuva. Ele pede o número de telefone dela, mas ela diz que não. Mas assim, de repente, ela resolve mudar de ideia e fala que não quis dar o número pra ele para ela não ficar ali pegando chuva. Ela diz que estava tentando não se molhar, mas que se for rápido, tudo bem. Ele fala que vai ser rápido e pergunta para onde ela estava indo. E depois que ela diz para ele que ela estava descendo a rua para um lugar não muito longe dali, ele pergunta se ela tem namorado. E ela diz que não. Ele pergunta se no momento ela só está querendo curtir a vida. E já ela pergunta por que ele está dizendo isso. E já ele diz que ele só está querendo ir direto ao ponto. E ela tenta deixar claro pra ele que ela é solteira, mas que ela não é uma garota fácil. Ele fala que é bom saber disso e que talvez ela esteja precisando encontrar a pessoa certa, e pergunta se ela quer entrar no carro, e ela acaba aceitando. E nesse momento da conversa, o Nate pergunta se ela é de Miami. Então ela diz pra ele que ela é de Miami, mas que ela é brasileira. Ele diz pra ela que ele gosta muito da comida brasileira e ela diz pra ele que realmente a comida é muito boa. Ele pergunta o que ela está pensando em fazer no resto do dia. E como ela diz pra ele que não sabe, ele pergunta pra onde ela estava indo. Ela diz que só estava indo dar um passeio e ele pergunta se ela ia fazer isso debaixo de chuva. Ela diz que sim e com aquele jeitinho brasileiro, ela fala que ela é do signo de Aquário e que eles gostam de água. E nesse momento ele pergunta se realmente ela não tem namorado. E ela diz que não e fala por que ele está perguntando isso. Ele fala que no começo ele tentou se aproximar de uma forma educada, mas que ela não deu nenhuma chance para ele. Ela diz que se é assim que ele vê, tudo bem. Ele pergunta se ela também não acha isso e fala que ele foi legal e fez até um elogio. E em seguida ele perde um pouco a paciência e pergunta se ela perdeu os olhos dela nele. Então ela diz pra ele que ela só está olhando pra ele enquanto ele fala. Então ele diz pra ela que ele não sente sinceridade nela e que depois que ela viu o carro dele, facilmente ela deu o número pra ele e que ele não gosta de pessoas assim. Ela diz pra ele que é assim que ele vê as coisas e que não tem como ela fazer ele mudar de ideia. Ele fala que realmente não vai mudar de ideia e que ela já ficou muito tempo nesse banco confortável, mas que já chegou a hora dela pegar o caminho dela. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e ele diz que sim. Então ela diz pra ele que já que a presença dela não é desejável, ela vai embora. Dessa vez, o Nair resolveu abordar esse casal, vamos ver o que ele vai aprontar. Ele pede desculpas por estar incomodando e pergunta se eles conhecem algum bom restaurante por ali. E depois que o namorado dela dá algumas dicas pra ele, o Nair começa a ter um comportamento não muito comum. Ele pergunta se ela também tem alguma dica pra ele e fala também que ela tem um cheiro muito bom. Em seguida, o Nair fala que ela tá muito bonita e ela agradece e sugere alguns lugares pra ele. E já nesse momento, o Nair pergunta o que eles estão pensando em fazer e fala que ele acabou de se mudar e pergunta se eles não gostariam de fazer uma nova amizade. E o namorado dela fala para o Nair que ele não tem nenhum amigo e que vai continuar assim. Então o Nair fala que o objetivo dele realmente é fazer uma nova amizade e pergunta se ela também concorda com o namorado dela. E como ela deixa muito claro que não está interessada em fazer amizade com o Nair, ele pede desculpas por incomodar e agradece.
E é claro que o namorado dela fica sem entender quando ela o deixa para trás e vai em direção ao carro. O Nair fala para ela que não é para ela sair abrindo a porta do carro dele assim e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ficou preocupada e que quer ter certeza que ele vai encontrar o lugar. Ele fala que ele ia rodar para tentar encontrar o lugar e pergunta se é muito longe dali. Ela fala que não é muito longe dali e diz que vai mostrar para ele. E nesse momento, Nair fala para o namorado dela que o telefone dele está descarregado e pergunta se tem algum problema a namorada dele mostrar o lugar para ele. E é claro que o namorado dela não aceita, mas ela diz que o carro do Nair só tem 2 lugares e por isso que não dá para levá-lo. Então o Nair fala que vai abrir a porta para ela e diz que vai ser muito rápido. O namorado dela pergunta se ela tá falando sério e se realmente ela vai fazer isso. E já o Nair fala para ele que não vai demorar mais do que 30 minutos. Ele pergunta para o Nair se ele realmente vai fazer isso com ele. Então, nesse momento, o Nair conta para ele que é uma pegadinha e que eles estão procurando interesseiras. E fala que se ele quiser, ele vai contar para ela o que está acontecendo e que eles podem sair para beber alguma coisa. E como o namorado dela aceita, ele pede por gentileza que ela saia do carro para ele poder falar com ela. E em outras palavras, o Nair fala para ela que ela não pensou 2 vezes e jogou o namorado dela para o escanteio. Ele pede para o namorado dela entrar no carro e fala que ele não merece uma namorada interesseira. Ela diz que só estava tentando ajudar, e já o Nair pede para ela não encostar no carro. Holanda aborda essa garota, pergunta o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela é muito linda, mas ela diz pra ele que precisa ir. Ele fala que quer conversar com ela, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não deveria deixar uma garota tão linda como ela andar a pé. Ele faz mais algumas tentativas, mas ela o deixa falando sozinho. Ela volta e pergunta o nome dele e ele diz que o nome dele é Landa e fala que ele já tinha dito isso. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e que ela viu ele entrando no carro. Ela pergunta se eles podem conversar dentro do carro e ele diz que não e fala que pelo que ele entendeu ela tem mais o que fazer. Ela fala que está com o tempo livre agora, mas ele fala que o problema é que obviamente ela não está interessada nele. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e fala que gostou muito do carro dele. Ela pergunta se ela pode se sentar e já ele diz pra ela por que ele faria isso agora. E ela responde dizendo porque ela quer ser amiga dele e que ele também quer ser amigo dela. E já ele diz pra ela que essa resposta não está bom o suficiente. Em seguida, ela pergunta o que ele está pensando em fazer mais tarde. Ele fala que não tem certeza e que ainda está tentando descobrir. E em seguida pergunta o que ela estava prestes a fazer. Ela fala que estava indo para o shopping e já ele fala que ele não está precisando fazer compras. Ele fala que pelo que ele percebeu ela tem mais o que fazer e quem sabe algum dia desses eles possam se ver por aí. Ela fala que já que é assim tudo bem, e já ele pergunta o que ela quer dizer. Ela diz que se ele quiser dar as costas para ela tudo bem. E já ele pergunta por que ele não faria isso. Então ela responde dizendo porque ela gostaria de conhecê-lo. E por final ele acaba dizendo para ela entrar no carro. E assim que ela entra no carro, ela pergunta se ele tem certeza que não quer ir para o shopping e que lá eles poderiam comer alguma coisa. Ele fala que ela já está desanimando ele com esse papo de shopping, mas ela diz para ele que essa seria uma forma deles se conhecerem. Então ela propõe um restaurante, só que um restaurante 5 estrelas. E quando ele diz para ela que esse restaurante é muito caro, ela diz para ele que não é tão caro assim. E que com certeza não é tão caro para uma pessoa que tem um carro como o dele. Ele sugere um restaurante mais barato, mas ela fala que tudo bem. Ele pergunta o que ela quer dizer com tudo bem. E quando ele pergunta se ela não quer mais ir com ele, ela diz que não. Ele fala que ela não quer mais almoçar com ele porque ela é uma interesseira.
Ela pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que ela desistiu de almoçar só porque ele não vai pagar um restaurante caro. E já ela diz pra ele que a conversa acabou por aqui. E ele termina dizendo pra ela dar um fora do carro.